Você já chegou ao ponto em que tudo à sua volta desmoronou, e a única coisa que sobrou foi Deus? Eu já estive lá. Quando os amigos foram embora, quando o dinheiro acabou, quando até as forças de orar pareciam fugir, foi ali, no deserto da solidão, que percebi algo assustador. Deus estava me levando a um lugar onde só Ele bastava. Hoje, quero abrir seu coração para uma verdade que o inimigo tenta esconder. O momento em que uma mulher perde tudo não é o fim, é o início do agir de Deus. Mas cuidado, o deserto também é o campo de batalha da alma. Antes de continuar, deixe seu like e inscreva-se no canal. Este gesto simples é como acender uma luz no meio da escuridão espiritual. Quando você apoia esta mensagem, o YouTube entende que o Evangelho precisa chegar mais longe, a pessoas que talvez hoje estejam chorando sozinhas, sem saber que Deus ainda está ao lado delas. Então clique agora em gostei, inscreva-se e ative o sininho. Juntos, vamos fazer a verdade de Cristo ecoar em cada coração. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários: mesmo sem nada, eu ainda tenho Deus. Escreva com fé, porque essa frase será como um selo espiritual declarando que você confia no Deus que transforma o nada em tudo. Você já percebeu que há momentos em que Deus parece arrancar tudo o que você tem? Não é crueldade. É propósito. Lembro do dia em que me senti completamente vazia. Nenhuma porta se abria, nenhuma voz respondia, nenhuma presença humana me consolava. Foi aí que entendi o que Davi quis dizer em Salmos 34 verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Às vezes, Deus permite que tudo caia ao nosso redor para mostrar que o chão sempre foi Ele. Você, mulher, talvez esteja passando por isso agora. Perdeu alguém, um emprego, um sonho, e sente que sua vida virou pó. Mas olhe para a história de Ruth. Ela perdeu o marido, saiu da sua terra, ficou sem nada. Só tinha fé em um Deus que ela ainda estava conhecendo. E foi justamente aí, no meio da perda, que Deus escreveu uma das histórias mais lindas da Bíblia. Porque quando uma mulher não tem nada além de Deus, é nesse nada que Ele constrói tudo. O deserto é o lugar onde Deus elimina os ruídos. Ele tira as distrações, as dependências, os falsos apoios, para que você possa ouvir apenas a voz dele. É por isso que, se agora tudo parece silencioso demais, não se desespere, talvez seja porque o céu está prestes a falar. O que o mundo chama de abandono, Deus chama de preparação. Quando Ele te deixa sem nada, é porque vai te dar algo que ninguém mais poderia te dar, a presença dele. E foi nesse ponto que eu entendi. Pausa curta. Que perder tudo é, na verdade, o caminho para ganhar a essência da fé, confiar mesmo quando o coração sangra. Há um momento em que Deus permite que a dor vá até o extremo. Não é porque Ele quer te ver sofrer, mas porque é nesse limite que Ele revela quem realmente é. Lembra de 1 Reis 17, da viúva de Sarepta? Ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Estava pronta para preparar sua última refeição e morrer com o filho. Mas Deus enviou o profeta Elias, e através da fé dela, o milagre aconteceu. Enquanto o mundo via uma mulher derrotada, Deus via uma mulher escolhida para viver o sobrenatural. Quando uma mulher não tem nada além de Deus, ela descobre que o pouco que tem é suficiente para Ele operar. E esse pouco não é só o azeite, não é só a farinha, é o coração quebrantado, é a fé que insiste mesmo chorando, é o sim que sai entre lágrimas. Você sabe o que Deus faz com uma mulher assim? Ele transforma sua escassez em testemunho. A viúva de Sarepta não apenas sobreviveu, ela viu o impossível se tornar real diante dos olhos do filho. É como se Deus dissesse: você achou que era o fim, mas era o início da minha glória. Muitas vezes, Deus vai permitir que você chegue ao limite para mostrar que o limite humano é o ponto de partida dele. Foi assim com Sara, quando a velhice já havia apagado toda a esperança de ser mãe. Foi assim com Ana, humilhada e estéril, que chorava no templo até que Deus lhe deu Samuel. Essas mulheres chegaram ao ponto em que só Deus podia agir, e foi justamente aí que Ele agiu. Se você está sentindo que está no fim, talvez esteja mais perto de um milagre do que imagina. Deus nunca deixa uma mulher de joelhos sem propósito. A oração que você faz chorando hoje é o combustível da vitória que ainda vai testemunhar. Então aguente firme, não se entregue. Quando parece que não há mais saída, Deus está abrindo o caminho que o mundo não vê. E foi assim que eu descobri que o limite não era para me destruir,
mas para me ensinar que Deus é tudo o que eu sempre precisei. Quando uma mulher decide permanecer fiel mesmo sem entender nada, o inferno inteiro treme. É fácil adorar quando tudo vai bem, mas quando a conta não fecha, o corpo dói e o coração grita. Continuar dizendo eu confio em ti, Senhor, é o maior ato de guerra espiritual que existe. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde. E ainda assim declarou em João verso 21, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você consegue sentir o peso disso? Ele estava sentado sobre cinzas, mas sua fidelidade subiu como incenso ao céu. E foi exatamente essa fidelidade que virou o divisor de águas, o momento em que Deus começou a restaurar tudo. Agora imagine isso aplicado a você. Você, que ora e não vê resposta. Você, que sente que as pessoas te esqueceram. Você, que às vezes pensa, será que Deus ainda me vê? Sim, Ele vê. E quando você decide não desistir, mesmo sem entender, o mundo espiritual se move a seu favor. Satanás perde terreno, o céu se levanta, e a sua dor se torna uma oferta diante de Deus. Lembra da mulher cananeia em Mateus 15 verso 22-28? Ela clamou por socorro para a filha endemoninhada, e Jesus, no início, pareceu ignorá-la. Mas ela não desistiu. Mesmo sendo rejeitada, insistiu, Senhor, socorre-me. E Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé. O milagre aconteceu porque ela persistiu. Mulher, a tua fidelidade está sendo provada. Deus está vendo cada lágrima, cada noite em silêncio, cada amém que você sussurra enquanto o mundo desaba. Ele não esqueceu. Ele está apenas construindo dentro de você a fé que vai sustentar o que está por vir. E foi nesse ponto que eu entendi algo que mudou tudo. A fidelidade que nasce na dor é a mesma que atrai o favor de Deus. E quando Deus encontra uma mulher fiel, mesmo ferida, Ele muda a história dela diante de todos. É nesse ponto, quando você para de correr atrás de respostas e começa a descansar em Deus, que o invisível começa a se mover. Deus não entra em cena enquanto você ainda tenta resolver tudo com suas próprias mãos. Ele entra quando você entrega, suspira e diz, seja feita a tua vontade. Foi assim com Maria, a mãe de Jesus. Uma jovem simples, sem riqueza, sem status, mas com um coração totalmente rendido. Quando o anjo lhe anunciou que seria mãe do Salvador, ela poderia ter dito não, poderia ter fugido. Mas respondeu, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1 verso 38, e foi ali, naquele instante de total rendição, que o impossível começou. Porque quando uma mulher se entrega completamente, Deus começa a escrever histórias que o mundo não entende. Você talvez ainda não veja, mas o cenário já está mudando. A solidão está gerando intimidade com o Espírito. A perda está abrindo espaço para novas promessas. O choro está preparando o solo onde florescerá a alegria. Deus não te esqueceu, Ele está orquestrando cada detalhe. E o mais belo é que, quando Ele começa a agir, não é de forma discreta. Ele muda o ambiente, muda corações, muda até o rumo de pessoas que cruzam o seu caminho. Lembra de Esther? Uma mulher comum, que de repente foi colocada no palácio. Ela não sabia, mas Deus já havia planejado usá-la para salvar um povo inteiro. Foi quando ela disse: se perecer, pereci, que o céu inteiro se moveu. Essa é a hora em que o nada vira tudo. A mulher que só tinha Deus passa a ter propósito, direção e autoridade espiritual. O deserto começa a florescer. E foi aí que eu percebi. Deus não muda as circunstâncias primeiro, Ele muda o coração. E quando o coração muda, o resto começa a se alinhar automaticamente. Então, se o vento ainda sopra forte, mantenha-se firme. O mesmo Deus que levantou Esther, que honrou Maria e restaurou Jó, está agora, neste exato momento, virando páginas invisíveis da sua história. Chega um momento em que a dor se transforma em algo sagrado. Quando você olha para trás e entende que, se não tivesse perdido tudo, nunca teria conhecido o Deus que te sustentou no meio da tempestade. É aí que nasce a verdadeira liberdade, quando seu coração descansa no fato de que Deus é suficiente. Foi o que o apóstolo Paulo entendeu em Filipenses 4 verso 12 e 13, quando disse, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você percebe a força disso? Paulo descobriu o segredo que muda tudo. Quando você tem Cristo, não há falta que te destrua. E é essa verdade que transforma uma mulher quebrada em uma mulher de fé inabalável. A mulher que antes chorava, agora ora. A que antes duvidava, agora confia. A que antes se sentia sozinha, agora sabe que o Espírito Santo habita dentro dela. E foi nesse ponto que eu entendi que perder tudo não foi um castigo, foi uma libertação. Deus me fez perder o que eu achava essencial para me mostrar o que realmente importa. Quando não sobrou ninguém para me segurar, Ele me ensinou a andar sobre as águas. E você, mulher, que está me ouvindo agora? Deus também está te ensinando a andar. Ele está te chamando para sair do vale e subir o monte da fé. A tua dor tem propósito. E o teu testemunho vai curar pessoas que ainda nem conheces. Então, levante-se. Você não está sozinha. Mesmo que tudo pareça ter desabado, o céu ainda está de pé. E o Deus que sustentou Ana, Ruth, Esther e Maria, também te sustentará até o fim. Se esta palavra falou com você, não saia sem agir. Deixe o seu like agora, isso ajuda o Evangelho a alcançar outras mulheres que hoje estão no fundo do poço, precisando ouvir que Deus ainda é suficiente. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que reacendem a fé. E escreva nos comentários: mesmo sem nada, eu ainda tenho tudo, porque tenho Deus. Escreva com autoridade, como um ato de fé, para declarar que sua esperança não depende de circunstâncias, mas do Deus que nunca muda. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando um deserto. E depois de assistir, vá para o próximo vídeo, porque Deus ainda tem algo poderoso para te revelar. O deserto não é o fim, é o lugar onde Ele prepara sua vitória. Que Deus te abençoe grandemente, até o próximo vídeo.